Boa noite. Estamos aí iniciando mais uma atividade, né? Eu tenho que mandar o link ali pro pessoal. E agora como que eu faço? Isso. Mas não é esse link aqui no caso, né? Eu vou ter que suspender a gravação um pouco para me mandar o link. Bem aqui da aula. Quem quiser acompanhar. Então, só um momento, deixa eu copiar aqui. Nossa, não pode. É tanto grupo aqui no Não, é isso. Deixa eu voltar aqui. É tanta coisa aberta aí, desculpa aí, mas mandei o link, pessoal, caso alguém queira entrar na aula. Eu espero que esteja sendo gravado, né? É a expectativa através do OBS. Deixa eu ver o que eu tinha aberto tanto aqui para conversar com você. Já apareceu esse material aqui. E um outro, parece que eu estava aqui, acabou que fechou, que é esse aqui. Ele está aberto aqui. Em algum lugar. É porque tem um material aqui, eu não quero fechar esse material antes de eu fazer alguma coisa. Não tem muita correlação ainda com vocês aqui. Não abriu não, tá? Tô enganado. Creio que não foi aberto. Tá aberto. Onde que ele tá aberto? Esse aqui. É que abriu com outro programa e eu não conhecia esse programa. A gente estava conversando na aula passada, conversamos muito pouco sobre a importância, né, da TI nas organizações, vendo dentro da dinâmica da TI. Estamos falando de governança de tecnologia da informação, né? Governança de TI. É a nossa disciplina, no caso. Então, a gente está situando alguns conceitos aqui. Tá o nome Gestão da Tecnologia da Informação. Deixa eu mudar aqui. Acho que o importante é vocês acompanharem o texto. Tá? Gestão, mas estamos falando da disciplina, né, de governança em tecnologia da informação. Então, a gente trabalhou um pouco esse material e eu creio que eu estou devendo alguns materiais para vocês. No Moodle, vou postar para vocês todos esses materiais e para vocês acompanharem. Eu não sei se o áudio está muito legal, deixa eu me aproximar mais aqui para ver se fica melhor para vocês. Então, assim, eu vou dar uma pausa, né, desse material em termos de importância, né, para as organizações, tal. Eu acho que cumpriu bem, né, assim, o papel até aqui no momento. E a gente vai tratar hoje do pouco do conceito, né, da questão
A gente vai voltar aqui nesse material ainda, a gente vai, mas vamos tentar buscar um pouco da questão, ressaltando a importância, mas da governança também. A gente viu um pouco da governança sobre essa questão dos aspectos históricos, né? A governança, assim, o motivo de ter surgido, né, a governança é uma situação é nova, né, mas é uma situação dentro da administração, do processo administrativo, ela surgiu da necessidade, né, de articular os vários interesses, né, e porque as organizações elas foram mudando, né, foram crescendo e tudo, e houve a necessidade dos sócios, né, especializarem em administração. Mas não quer dizer que as empresas familiares também não precisam de governança também, em algum sentido, né? Dependendo, sociedades limitadas, então todas elas precisam. Aí a governança surgiu dessa necessidade de se ter transparência nesses processos de gestão, e não só transparência, mas um alinhamento, né, desses processos de gestão, porque são questões conflituosas, porque às vezes o gestor tem que tomar determinadas decisões que podem, podem contrariar o que os donos desejam também. Então, nesse sentido, a governança ela vem para tentar dirimir, né, e a gente vai aprofundar um pouco esses conceitos de governança nesse primeiro momento, né, nessa objetivo dessa primeira aula de hoje, né. Na verdade, a gente já vem trabalhando esse tema, né, já tem os vídeos anteriores aí. Eu não lembro qual é o número desse vídeo em relação ao tema governança, mas eu acho que é o 3 ou 4. Eu estou devendo alguns vídeos aí também. Tive muito problema, trabalhei muito para resolver a questão do som, espero que saia bom o som, espero que eu já tenha resolvido. E aí, sim, estou tentando fazer os vídeos mais curtos possível justamente por isso. Às vezes, quando o vídeo começa a ficar muito longo, ele cai e aí acontece travamento, algumas coisas. Então, a ideia é essa, o mais curto possível nos assuntos. Então, vamos tentar aprofundar um pouco mais esse conceito nesse vídeo, nessa aula de governança, né? E aí eu achei um material aqui interessante que a gente possa estar consultando ele, que é do professor Luiz Guilherme Magalhães aí, dá o crédito, né? Obrigado, professor, por ter disponibilizado gratuitamente esse material, por ter confeccionado aí para gente. Vamos utilizar aí um pouco do seu esforço aí, lhe dando os créditos, mas muito obrigado. Então, que é bem ruim de passar a página que tem, e eu quero passar devagar, e esse meu computador ele é um pouco engraçadinho. Então, assim, esse material é bom que ele trabalha um pouco de forma bem reduzida alguns conceitos, né? E tendência a gente vai explanar algum deles. Eu só estou tentando parar aqui, porque demora um pouco, tem um retardamento. É bem chatinho para manusear. Vocês que é o curso, o pessoal que é da área de informática, é por isso que eu gosto do Linux, porque ele não tem assim, a gente tem uma autonomia, assim, não, as coisas, a gente tem um Windows, as coisas ficam pulando, querendo saltar, que a gente não parece, não governa a máquina da gente. Então, meio chato às vezes. E com Linux, fazendo uma propaganda com Linux, não, as coisas não querem saltar, não, né, do seu computador, não tem coisa querendo abrir tudo. E isso é o que é o bom no Linux.
é chato no começo, até você aprender a mexer no Linux. Você só é acostumado com isso, mas depois, nossa, é bom demais. Já estou para querer mudar esse sistema aqui. Mas vamos lá, chega de conversa fiada. Governança corporativa. Então, não é governança em TI, né? Então, é mais novo ainda, né? Governança em TI, mas vamos ter que pegar emprestado algumas coisas aí da governança corporativa, né? Para agregar na governança em TI. E até achar depois um conceito mais apropriado para a governança de TI, né? E também dentro da nossa perspectiva de educação. E pensando na educação sobre duas possibilidades, uma educação pública, né, de qualidade, e uma educação mais privada, né, mas também que queiras também incorporar a qualidade. Então a governança pode ser que adquira contornos diferenciados, né, para cada uma delas. Os interesses são mais diferentes nesse sentido. Então, a pública tem um interesse mais da sociedade, né, e do próprio governo em si, né, da estrutura de Estado, tem esse interesse em querer ver, medir resultados e essas questões. E no caso da educação pública, aliás, digo, da educação privada, desculpa, talvez, além da questão dos processos educativos, tem uma preocupação muito também com a questão da expectativa, tem uma visão mais de cliente e mercado, né? Nesse sentido. Não falo assim que vai preparar melhor os alunos para o mercado, mas eu falo assim que vê os alunos como um processo de mercado, né? Então, você oferece um pacote de serviços e um valor por aquilo, né, atrativo para aquela camada da sociedade, que eles pagam por esse pacote de serviços, né, para obter um determinado resultado. Então, você também transfere, passa uma imagem da organização, também você busca e através desses benefícios, né, que você oferece dentro desse pacote, você tenta mostrar para a sociedade e criar uma reputação dentro disso. E gerir isso, né, também dentro do processo de governança também há resultados, mas e do público também há uma cobrança social, também há uma pressão da sociedade. Então, pensando numa questão da educação, né, uma coisa muito específica, né, que é uma preocupação, porque envolve, assim, talvez o destino de filhos, né, das pessoas, e também envolve, né, a família como um todo. Então é uma preocupação, então é um serviço que é bem peculiar de você ofertar e ao mesmo tempo várias partes interessadas no resultado desse serviço no final, tanto público como privado, mas na esfera do privado, como a gente já conversou anteriormente, se espera um certo retorno, né, daquela aplicação financeira. Por exemplo, um proprietário de uma escola ou um acionista de uma rede de escolas que seja de capital aberto, ele vai querer um retorno financeiro daquela atividade também, não só um retorno social. E no caso do governo, o governo ele vai talvez visar mais um retorno social, mas ao mesmo tempo ele também visa também um retorno financeiro no final, através de que essas pessoas que passaram por um sistema educativo possam gerar impostos, né? Não possam gerar despesas. Então, pessoas que vão, às vezes, fazer empresas, né, estar à frente de empresas e também desenvolver o país de alguma forma. Então, também gera um resultado através dos impostos, se essas pessoas forem também bem educadas. Elas vão dar um retorno também na forma de impostos, na criação de empregos. Então, de toda forma, há uma preocupação, né, de não deixar a coisa solta. Então, assim, é só um retorno que a gente conversou no passado. Então, vamos para o conceito dentro da questão ligada à governança corporativa, né? Aí, no caso, relacionado
a corporações, né? A empresas, a um conjunto de empresas, a um corpo, né, de empresas ali, ou uma empresa específica, mas depende do tamanho da empresa, tem várias outras, né, subsidiárias e tudo, mas se remete a empresas de um modo geral, né, organizações desse cunho. Então, vamos, Lameira, a governança corporativa é um colapso nos mecanismos decisórios normais, em virtude do qual o indivíduo ou grupo experimenta dificuldades na escolha de uma alternativa de ação. Portanto, existe um conflito quando um indivíduo ou grupo se defronta com um problema de decisão. Limeira, 2001. Se a gente pensar assim, na nossa situação, o Brasil como empresa, mas que também até um governo também, e governança vem disso, né? Também nesse sentido, né, de você querer que as coisas caminhem do jeito que você deseja, né? É assim, a gente sempre quer o melhor, a gente deseja, mas aí sempre aparecem coisas para a gente decidir, colocando para a nossa sociedade, né? Igual temos algumas decisões que são conflituosas na nossa sociedade, se a gente usá-las como exemplo. Não vou dizer e dar juízo de valor de nenhuma das partes, né, que fique claro, mas existem divergências, por exemplo, tomar vacina ou não tomar, né, são duas posições diferentes, que às vezes visam o mesmo resultado, né, em partes, né, que é o bem-estar comum das pessoas, né. Aí um quer tomar por causa que vai ter um efeito benéfico com relação a um determinado agente, outro não quer tomar porque acredita que ali possa ter um mal tão grave ou pior quanto o agente causador da doença. Então existe essa coisa. E aí quem está no meio, por exemplo, vamos supor que e nesse exemplo, né, que Lameira dá, né, vamos supor que dentro da organização há vários sócios, né, não um apenas. Se a gente falar de uma sociedade limitada, por exemplo, né, várias cabeças ali pensando, aí divergindo, né, dentro de uma questão tipo essa, né, como exemplo da vacina, né, e aí o gestor vai ter que tomar uma decisão, né, que agrade essas posições de alguma forma. Já pensou, né? Não é tão complicado. Então, por isso, quando ele coloca, é um colapso nos mecanismos decisórios, né? Porque, poxa, como que eu faço? Então, aí entra, porque muito ligado a essa questão de política, né? Essa coisa de como proceder, né? Então, há essa questão nas organizações, não são diferentes, há posições, mas aí tem que ter o profissionalismo, né? A maturidade de compreender cada posição é importante, né? Tendo a questão, compreender cada posição e tentar ir dirimindo cada uma. Outra questão muito peculiar agora do nosso momento, né, é um conflito, né, entre dois países que agora fulminou na questão máxima, que é a questão da guerra, né, onde cada um tem o medo de perder a autonomia ou né, do seu próprio território, do seu próprio governo, né? E aí estão aí num conflito, né, de resolver essas questões, onde já houve colapso mesmo dos mecanismos de decisórios aí no caso de negociação, né, de tomada de decisões. Mas, assim, são casos extremados que estou colocando, né, para justificar um caso simples, mas que estão em voga, infelizmente, né, na nossa sociedade, mas que também coloca, né, com relação às empresas, por que caminho seguir, né? Por exemplo, elas vão se perguntar nesse momento de crise, ou nesse momento, que mercado a gente investe, né?
que segmento desse é melhor para a gente ganhar dinheiro? Elas vão tomar essas perguntas assim, vão, às vezes, se colocar entre dois caminhos. A gente atende, por exemplo, se for, por exemplo, uma empresa que produz bandeira, né? Aí ela fala, não, agora vamos produzir bandeira da, do Brasil, agora vamos produzir bandeira de tal país, de Cuba, né, na definição, o que, que vai vender para atender tal grupo ou tal grupo. Não sei, entendeu? Então, assim, e às vezes tem as paixões, né, que fogem um pouco da racionalidade também dos indivíduos, né? Então é muito complicado. E nesse ambiente, né, um ambiente que a gente está vivendo cada vez mais dinâmico e mais incerto, né, bem apocalíptico, né? Assim, as decisões são mais divergentes, pode se tornar mais divergente, talvez, né? Os caminhos podem ser os mais, e também mais a curto prazo possível. Então as organizações têm preocupação também nesse sentido, né? De como lidar com essas divergências. A governança está aí para isso. É um dos exemplos meio extremados, né? Mas acaba que a gente não consegue se desvencilhar de alguns deles. Lodge, a governança corporativa é um novo nome para o sistema de relacionamento entre acionistas, auditores independentes e executivos da empresa liderado pelo Conselho de Administração, Lodge 2000. Esse aqui eu achei interessante, que em alguns aspectos, pensando assim, que olha aqui quantos atores aqui que ele procura envolver quando ele coloca esse conceito aqui. Ele fala, é um relacionamento entre acionistas, auditores independentes e executivos da empresa liderados pelo conselho de administração. Ainda tem um conselho aqui, né? De administração, tem acionistas, então tem várias pessoas e auditores independentes. E sem contar que tem outras figuras aí também que vem nesse sentido. E aqui também tem uma importância grande a questão da TI. Né? A TI, quando você pega um conceito e o outro, né, eles vão se complementando, né, dentro da perspectiva de TI também. Se você pensar nesse primeiro aqui, que é a questão de decisão, de você ter informações aqui, que primeiramente para você tomar decisão, você tem que ter informação, né? E aí, e dos caminhos também, o máximo de informação dos vários caminhos e dos problemas, o que envolve cada um e cada outro. É não se cegar, né? Então, se a gente fosse pensar nessa perspectiva de vacina e não vacinar, entre dois polos, ou fazer uma bandeira de Cuba, do Brasil, a gente teria que ter informação desses dois caminhos, né? E aí quem vai fornecer essa informação? A TI, de uma forma precisa e tal, para você tomar uma decisão. E nessa situação aqui, já envolve uma outra questão aqui, quando coloca aqui, que é um outro tipo de informação, que é uma informação de tomada de decisão. Aqui já é uma informação relacionada ao que aconteceu com decisão de controle, né, do que vem acontecendo, né, o que foi tomado, o que foi feito, o que aconteceu, né, então, o que está acontecendo, e principalmente ligada à questão da vida financeira da empresa, que é o que importa mais para essas figuras aqui. Pelo menos esse primeiro aqui, acionista, importa se a empresa está dando lucro. Aí, auditores independentes, importa se a empresa não tem fraude, né? É transparente nos seus processos ali, não está fraudando os seus processos, fraudando contabilidade. Para os executivos da empresa, é atingir as metas, né, que foram estabelecidas, né, fazer tudo dentro do previsto ali, conseguir os melhores resultados objetivos
dependendo do que a empresa trabalha. Então, é nesse sentido. Então, é perseguir as metas que foram estabelecidas. Então, e aí tem mais esse conselho de administração que vai estar, esse conselho de administração que geralmente está nesse borbulho aqui, né, desse primeiro, né, que está pensando às vezes dentro, né, de uma situação, de um problema, fazendo as escolhas, decidindo, né, então, ou propondo alternativas, esses, né, indivíduos aí precisam ter um alinhamento através da governança administrativa, corporativa, né? Um alinhamento não quer dizer que um é superior do que o outro, nem nada, mas os interesses, né, são, às vezes divergentes. Às vezes, para você conseguir uma alavancagem de vendas, talvez você tome uma decisão que vá, a curto prazo, baixar talvez o lucro do acionista, e talvez ele não quer isso, aí ele, né, então, aí, ou alguma forma que você estabeleceu de prestar suas contas, talvez não torne tão transparentes assim os resultados da organização, né, e aí fica os auditores independentes ali achando que pode ter já esse tipo de fraude, né, em empresas. Isso nos Estados Unidos leva muitas pessoas à cadeia, né, você fraudar um balanço patrimonial de uma empresa para ela poder valer mais do que ela vale, né, ou às vezes para conseguir empréstimos. Então, existe essa situação. Então, os auditores independentes, eles trabalham nessa perspectiva. E aí, eu acabei fechando mais cedo, mas pensando dentro dessa perspectiva aí, assim, eu não sei se eu vou conseguir abrir agora, ou se vai ter alguma coisa. Não, eu errei. Mas vamos ver aqui a B3. Acho que é isso mesmo. Eu quase não viajo na B3 por aqui. Mas os auditores independentes, eles trabalham nessa perspectiva. Assim, para quem gosta de trabalhar com investimentos, trabalhar comprando ações, essas coisas, quer trabalhar nessa vida, é um bom começo, né? B3, assim, né, dar uma olhada, pesquisar, é interessante. Mas é um bom começo. Para quem, por exemplo, também quer saber, às vezes, informação de gado, eu vou bem aqui no derivativo. Estamos numa região que o pessoal, às vezes, mexe muito com gado, para saber como que vai estar o preço, mais ou menos, como que foi a movimentação no mercado. Tem um gráfico bem interessante aqui em derivativos, né? Você abre lá, vai lá naquele espacinho lá, coloquei aqui de amarelo em cima, ações, né? Aí dentro, quando abrir ações, vem aqui em derivativos. Eu gosto muito de acompanhar. Deixa eu aceitar cookies aqui. Eu aceito sem medo de ser feliz. Com Linux, mas no Windows eu já fico bem receoso. Ó, não abriu o que eu quero aqui em derivativos. Não sei se vai abrir aqui. Que é onde aparece a opção. Abriu lá embaixo. Aí voltou. Nossa, é muito ruim. É por isso que eu não gosto. E começa a abrir um monte de coisa aleatória, culpa a memória toda, né? A gente não tem o controle sobre ele. É para ser até um bichinho rápido. Mas o que a gente está vendo aqui no caso não quer dizer bem esse caso específico aqui, mas assim, o que os acionistas esperam
né, da empresa deles é essa subida que suba, né, que dê resultado, dê um retorno. Isso aqui às vezes não reflete o lucro, né, porque são valores de papéis, né. Há uma diferença aqui. Às vezes a empresa pode estar valorizada aqui, está tendo um lucro baixo, só porque o seu papel está valendo muito, né? E muita gente ganha dinheiro com isso, né? Usando esse tipo de informação aqui. E as empresas também resolveram ganhar dinheiro assim, dentro dessa perspectiva, né? Não só as pessoas, como as empresas. Então, visando maximizar o lucro, as empresas se vendem e se compram, né? Para vocês entenderem, né? Quando a empresa ela vê que ela está se valorizando, ela vai e se vende, ela mesma pode se vender, né? E depois, quando ela vê que ela está se desvalorizando no mercado, ela mesma recompra os papéis dela mesma, entendeu? É uma forma dela se capitalizar. Mas as pessoas, o trade ganha dinheiro também nesse sentido, né? Ele compra uma ação aqui, quando a ação sobe aqui, ele vende, né? E aí, da mesma forma, mas ele acompanha, ele usa mecanismo, né, de robôs, que eles chamam robôs, para estar acompanhando esses gráficos, né, para para verificar as tendências, mas junto com essas outras análises de ambientes externos aí, né, que vem acontecendo no mundo. Deixa eu ver se já abriu o que eu queria mostrar para vocês. Abriu, vai demorar mais um milhão de anos. Eu gosto de ver isso aqui muito, assim, ver o boi gordo aqui, ele projeta o mercado futuro do boi gordo, mas o que vem acontecendo diariamente, né? Dentro da questão, mas é em commodities, né? Que a gente chama. Cada compra dessa representa um lote de não sei quantas arroba, né? É nessa perspectiva. Então, eles compram para exportar. E aí, mas a partir daqui, esse valor que é praticado aqui influencia o preço do mercado interno, porque ou você vende para dentro ou vende para fora, e quem paga melhor paga para fora. Então, assim, a gente, através desse gráfico aqui, é o preço da arroba de boi gordo, né, que vem acontecendo. Nesse gráfico aqui, ó, no caso, não sei se vocês conseguem acompanhar. Então, para quem numa empresa familiar, estrutura familiar e tudo, e trabalha com gado, né? Isso dá um. Porque ele não, ele no final das contas, ele não diz qual o valor do seu produto. Ele produz, mas ele não diz isso, né? Qual o valor do seu produto. Quem diz é o mercado, é quem compra. Mas estão vendo? Aí teve um picozinho aqui, ó, que chegou até a máxima aqui, chegou 149,15. A gente acha que, né, aumentou 15 centavos só. Foi no dia 2 de março, hoje estamos no dia 3, né? Então no dia 2 chegou a isso. Aí aqui 349. Então fechou dentro dessa perspectiva, no dia 3 de março, né? Do dia 2 para o dia 3. Mas teve essas oscilações aqui, ó. Estão vendo? De preço. Isso não quer dizer que toda arroba de boi vale 349 também. Né? Isso quer dizer que, olha aqui, ó, é uma média no caso, né? Olha aqui quantas, ó, foram 30 negociações, ó, 30 lotes, ó, de 348,80, bem aqui de vermelhinho. Aí a outra aqui, 348,90 foi um lote. Então, mas quer dizer que houve negociação disso, quantos lotes foram, mas aqui não está dizendo quantos lotes foram. Pode ter sido só um lote, o último lote negociado nesse valor, pá, e fecha aqui, mas é um valor considerável, teve uma subida considerável. Aí esse gráfico também a gente pode trazer ele mais e ver mais por mais tempo, né? E buscando ó, dias, 5 dias, um mês, tanto, você vai visualizando. Um ano, né? Clica aqui, ele vai aparecer de um ano. Então, tá vendo? Ó, aí você coloca aqui a linha, ó, novembro de 2021, setembro.
Aí aqui agosto. Vamos ver se tem mais tempo. Um ano, mas não deu um ano, 11 de agosto. Nós não estamos em agosto ainda, né? Não chega a dar um ano. Não sei se é um ano, não. 5 anos. Era para ter mudado mais tempo, né? Mas mesmo assim. Então teve um aumento até significativo, né? Relacionado a agosto, né? Teve umas baixas, né? Mais baixa, mas vê que ó, tem um aumento consistente aqui, ó, nessa faixa de preço, 330, tá? Então, quando baixa para cá, aí muitas pessoas compram, né? Quando aumenta aqui, muitas pessoas vendem. Aí, quando acontece esse movimento, geralmente tem umas pequenas baixas, mas parece que é consistente esse aumento. Vamos ver como que vai se dar aí no futuro. Então, a governança, ela se dá dentro desses aspectos, dentro daqueles dois primeiros conceitos também, por causa disso também, quando você tem informação, né, do que fazer, né, que é um caminho. Aí uma empresa pode estar, vamos investir em gado, né? Vamos investir em gado. Não, aí o outro fala, vamos investir, deixa eu voltar lá, que seja derivativos, né, do mesmo, que fica mais fácil da gente comparar. Ali já são ações. Então, hoje as empresas, elas estão nesse cunho aí. Às vezes elas podem pensar assim, é melhor a gente produzir um prego, ou pegar esse R$ 1 que a gente ia produzir um prego e pôr na bolsa de valores ou comprar um derivativo, tá? Aí talvez chegue um momento que a gente vai olhar um para o outro e falar que ninguém está produzindo nada, só papel, né? Então, está um pouco nesse sentido. E aí todo mundo só quer comprar e vender papel. Então, temos que ter um pouco essa preocupação também, dentro desse modelo muito financeirizado. Eu não sei se há essa preocupação entre os executivos, há esse balanceamento, né? De chegar no momento, cara, se a gente não produzir alguma coisa, né, como é que vai ser? Vamos produzir só papel, só meios de pagamento. Então lá está demorando muito, mas o que eu queria também falar com vocês, dentro dessa perspectiva, vamos ver se abriu aqui, e na internet essa hora, o etanol, vamos comparar, a gente viu o boi mais ou menos, né, como é que foi o boi, vamos ver o etanol, como que ele está agindo. Na verdade vai ficar aqui, o boi está aqui, não, acabou o boi, sumiu, deixa eu abrir do boi também, eu abri um do lado do outro, vou abrir o mesmo, ai, não acredito. Sacanagem, é muito demorado. A internet essa hora fica muito. Então vamos seguir um pouco. Eu acho que dá pra gente conversar mais um pouco. Eu não sei quanto tempo que já tá o vídeo também. É aqui esse negócio. Desculpa. Aqui não é aqui. Tanta janela, meu pai do céu. Aí, meu pai. Então, é nesse sentido. Então, quando vocês verem ali os acionistas, eles estão preocupados, porque se está dando aquele retorno ali que espera, né? Dentro das ações do sistema financeiro. Rich Hill, o sistema pelo qual as empresas são dirigidas e controladas, distribuindo direitos e responsabilidade entre os diferentes participantes da empresa, tais como conselho de administração, diretoria, proprietários e outros, stakeholders. Então, aqui ele já coloca que é um sistema de direitos e responsabilidades, né? Então, muito interessante entre esses participantes. E aqui, vê que ele coloca, assim, ele se refere aos donos, né? E vai até a figura dos stakeholders.
conselho de administração, diretoria, né, proprietários e outros stakeholders. O que são esses stakeholders? Né? Pessoas que desempenham um papel importante dentro da organização. Eles não são propriamente, às vezes, o proprietário, nem o e nem muitas vezes eles às vezes possam estar ocupando uma posição da diretoria, mas eles são pessoas que são tipo líderes de torcida, né? Vamos falar assim, talvez o que a gente conheça melhor um termo, um líder de torcida, mas uma pessoa que é respeitada pela torcida, né? Vamos dizer assim que ele é um colaborador da organização, onde consegue inspirar outras pessoas em prol da organização da empresa, né? Ele é aquela pessoa que mobiliza as pessoas em prol da empresa, consegue ser uma liderança, passar a mensagem da empresa e tal, aquela pessoa que, no grosso modo de falar assim, as pessoas falam muito, vestir a camisa da empresa, essa é a figura do stakeholder, né? Aquela pessoa que veste a camisa da empresa, mesmo às vezes não ocupando uma função, né, de diretor ou não sendo proprietário, né, porque esses aí com certeza já tem que vestir automaticamente. Então tem essas figuras, os stakeholders, né, são pessoas que influenciam o comportamento de outras dentro da empresa e por bem da empresa. Então remete muito a essa questão do controle, né, através aqui também o controle através de responsabilidades e direitos, né? E para ter responsabilidades e direitos, então no mínimo vai ter que ter nessa empresa um primeiro documento que vai regir isso, é um estatuto, né, dessa empresa, da organização, né? E esse estatuto ele acaba distribuindo esses direitos e responsabilidades. E esse estatuto tem que ser internalizado, né, pelos participantes da empresa. Eles têm que conhecer esses regulamentos e tem que ser praticado de certa forma dentro da organização. Mas também ele também diz muito da forma o estatuto também de se relacionar entre essas partes, né? Tem que ser estabelecido, né? Então, dentro da forma de regulamento. Cooperativas é um exemplo fácil, né? A cooperativa tem um estatuto entre seus diversos associados ou cooperados, né? Que estabelece um regimento interno. E empresas também societárias, elas também têm um estatuto. Muitas vezes esse estatuto ele é um controle, mas aí as pessoas têm que realmente sentar e afinar bem o que é realmente cada regra dentro desse estatuto entre essa sociedade, para que haja, de fato, né, esses interesses colocados lá na forma, geralmente assessorado também por um advogado, né, que vá conhecer do tipo de sociedade que se cria também, mas toda e qualquer sociedade, ou seja, de profissionais, de médicos, né, que se criam, né, uma forma de estatuto que se estabelece entre eles e uma forma de responsabilidade de cada parte, obrigações e também, assim, negócio é negócio, né? Como diz no linguajar popular, negócio é negócio. Família participa, mas, assim, amigos à parte, negócio, amigos à parte. Pensando bem de negócio, é separar, né, o negócio. O estatuto ele tem que expressar isso, né? Entender que um negócio é um negócio, uma amizade é uma amizade, não se mistura dentro da família também é a mesma coisa, um negócio é um negócio. Mesmo, né, dependendo da estrutura do negócio, tem que ter, né, um sistema distribuído de direitos e responsabilidades. E as pessoas têm que entender isso. Às vezes tem regras que não são escritas também, né?
E aí regras que são estabelecidas através do dia a dia ali, da interação entre eles, né, que vão, e aí não se registra isso. Mas aí, às vezes é interessante colocar isso no papel, externalizar, né? Colocar, pensar bem o que é que acontece, não querer também inventar, né? Ah, vamos inventar isso, mas nem pensa no seu cotidiano, o que é o cotidiano, quais são as coisas corriqueiras realmente que tem que estar ali, né? Estabelecer um limite de atuação entre um e outro, dentro desses campos é importante. Então, às vezes, colocar coisa que nem se aplica, nem se utiliza, nem nada, só para encher linguiça, também às vezes não é interessante. Mas às vezes também ter coisas que se fazem, porque as pessoas são perenes, né? As pessoas vão e vêm. Às vezes, você sistematiza também um pouco isso, né? Quando você vai criar uma cultura organizacional da forma das pessoas agir dentro da organização, né? Então, isso também chama de cultura organizacional e é uma forma também de você, às vezes, ter regras sem precisar escrever regras, né? Quando você consegue estabelecer um padrão da forma das pessoas agirem. Às vezes você observa muito isso, às vezes é um pouco chato em telemarketing. Eu acho que quase ninguém mais mexe com você, até deve estar mudando, né? Porque a gente vai mais pela web agora, pro chat. Não tem nem orelhão mais, né? Pra gente nem falar, ninguém. Eu não sei nem porque existe liga de celular, nem é complicado algumas coisas. Então tem que se pensar bem, mas assim, no telemarketing você liga, tem um tipo de padrão, né, de comportamento que às vezes é até chato. O que você não deve? Então, às vezes procure estabelecer um padrão, alta cúpula ali, né? Ah, isso é um padrão, mas você tem que. Tem até um filme interessante que eu assisti de uma empresa, é, só que a empresa cresceu, né, mas ao mesmo tempo sempre preparava os grandes sócios acionistas, os sócios majoritários, eles nunca deixam o controle, né, eles falam ali diretamente da gestão do cotidiano, mas eles nunca deixam o controle, de fato, eles preparando seus filhos, né, para assumir os postos de destaque da empresa, e alguns dos filhos não queriam, né, assim, não queriam aquilo para a vida deles, assim, interessante, e aí, assim, pensar bem essa situação também, né, dessa questão das empresas, né, pesa muito isso, assim, não, não quero isso, eu quero fazer outra, né, então, mas ao mesmo tempo, os caras queriam, os pais dos filhos queriam que eles continuassem aquilo, que significou para eles, né? Criar aquela organização, aquela empresa, e querem que os filhos dêem continuidade, mas não conseguiram passar esses valores da organização para os filhos, porque eles já estavam fora da própria organização. Os filhos nem vivenciavam, só, né, ficando de fora ali como os acionistas e tudo, e fazendo a governança. Então, talvez, né, se realmente eles estivessem dentro da organização, mas aí muda a figura, e aí é assim. Então, as organizações, elas começam a ter essa independência, mas ao mesmo tempo, na forma administrativa, um pouco longe dos seus donos, mas ao mesmo tempo tem que se estabelecer essas formas dos donos ter uma forma de controlar e distribuir esses direitos e responsabilidade entre essas partes que ficam, né, à frente da gestão. E saber como que estabelecer isso de uma forma que ele possa realmente alinhar as ações dos gestores com o que é a empresa, né? Com o que a empresa representa. Porque às vezes porque quando a gente conversa dentro de uma perspectiva de empresa também, assim, aí às vezes quem não é empreendedor, e aí a gente tem que falar dentro de uma figura de empreendedor, o empreendedor, ele não pensa assim, vou abrir essa empresa para mim ganhar dinheiro, né? Geralmente o empreendedor, quando ele começa um negócio, é porque é uma coisa que ele
gosta daquilo, né? Ele busca aquilo para a vida dele, ele quer oferecer aquela coisa ao público, quer que as pessoas se sintam bem com aquele produto e serviço que ele está ofertando. Né? Ele não está pensando, eu vou fazer isso e vou ganhar rios de dinheiro. Então, a preocupação primeira, dentro de uma visão empreendedora, é essa, de oferecer um produto, serviço que satisfaçam as pessoas, mas que, ao mesmo tempo, isso também lhe satisfaça financeiramente. Mas ele sente essa satisfação. É um empreendedor, aquela pessoa que vai enganar as pessoas para ter um lucro fácil, né? Às vezes a gente confunde, né? Não vou vender qualquer coisa aí, pegar qualquer, fazer qualquer jeito, não é assim também. Não quer dizer também que uma pessoa que às vezes tenha pouco recurso não possa empreender da sua forma, né? E dentro da sua criatividade também. Isso não é problema nenhum. Mas às vezes a gente quer colocar todo tipo de situação que a gente vê como empreendedorismo. E às vezes não passa de uma degradação, às vezes, de uma atividade. Mas quando é uma pessoa, mesmo que comece de baixo, né, com seu empreendimento, de repente ela cresce, mas é uma coisa que ela gosta de fazer aquilo e vai dominando, vai crescendo e tudo, e põe, começa e cresce, cria um império ali, mas seus filhos não participaram dessa dinâmica da empresa, desse envolvimento, dessa criação, dessa visão de mundo da empresa, entendeu? E às vezes os filhos não adquiriram essa alma de stakeholder, né? De vestir a camisa, e aí não querem fazer parte desse empreendimento, às vezes eles pensam em outra coisa. E como se diz, é salutar, né? Mas é importante as organizações criarem. Aí é uma questão, né? A empresa também hoje elas sobrevivem independente dos seus donos, dependendo do seu porte, vai embora. Né? O dono da Coca-Cola já morreu faz tempo, que criou o fundador. E a empresa está viva. Então as empresas também adquirem essa personalidade de conseguir sobreviver ao tempo independente dos seus sócios fundadores. Isso vai depender de manter essa filosofia viva, né? A filosofia da empresa, né? A empresa ganha uma filosofia própria, essa filosofia é passada de colaborador e por colaborador durante ações e vai indo, vai indo, vai indo. Pode ser que um dia acabe, mas primeiro tem que morrer então a governança, pensando não só na perspectiva de regulação, ela tem que pensar também nessa perspectiva de stakeholders, né? De pessoas que tirem a camisa da organização. E eu falei um pouquinho, o vídeo vai ficar grande e vamos dar um tempo. Mas dar uma pausazinha, vou fazer um lanche, né? Fazer um lanchezinho. E é isso. Até daqui a pouco, de novo. As horas ficam bem ruins. Eu acho que tem alguém acompanhando, para quem está acompanhando aí ao vivo. Bem-vindos. Deixa eu dar um pause aqui primeiro. Daqui a pouco a gente volta.